final do século XIX, o mundo muda para sempre. A economia se rende à indústria e à produção em massa de bens. Apareceram empresas enormes que empregam dezenas, centenas, milhares de pessoas. As cidades se enchem de habitantes que conseguiram seu direito ao ócio e ao descanso há apenas algumas décadas. Surge a sociedade de consumo. E com ela, o modernismo, um movimento artístico e filosófico que queria estar à altura desse novo mundo. Como? Rompendo com o passado. Com novas formas de criar, pensar, desenhar. Na Alemanha, um grupo de artistas levou muito a sério isso de criar um novo mundo. Se chamavam Deutscher Werkbund e queriam transformar desde as almofadas dos sofás até a construção de cidades. Foram os primeiros a debater seriamente sobre a necessidade de construir uma imagem sólida para as marcas comerciais. Com seu trabalho, começa a história do design moderno de logotipos. Um dos membros mais ilustres da Deutscher Werkbund se chamava Peter Behrens, arquiteto de formação. Em 1907, Behrens começou a trabalhar como diretor de arte para a empresa de eletrodomésticos alemã AEG. Ali, Behrens criou tudo que caiu em suas mãos. Publicações, logotipos, lâmpadas, fábricas. Behrens se tornou ao mesmo tempo o primeiro designer industrial e o primeiro a propor uma identidade visual completa para uma marca. Mas as empresas ainda tardariam décadas para entender de verdade a importância do bom design. Um design que, além de tudo, nem sempre se aproximava do minimalismo dos alemães. Estava muito próximo das tendências de cada época. Foquemos, por exemplo, nas origens do logo da Coca-Cola e no elaborado lettering que existe até hoje. Naquele momento, com o auge do Art Nouveau, este era o estilo da moda para a emergente profissão de designer. Mas o minimalismo dominará grande parte do século XX, graças sobretudo à influência da escola de design alemã Bauhaus e seus sucessores. A Bauhaus, fundada por Walter Gropius em 1919, continua muitas das ideias levantadas pela Deutscher Werkbund, adicionando um componente didático que influenciaria incontáveis designers. Prestemos atenção no logo da escola, criado por Oskar Schlemmer em 1922. Sintetiza todas as ideias principais da Bauhaus. O rosto humano, convertido em formas abstratas e figuras geométricas. Como numa máquina, uma forma esteticamente agradável é o resultado de uma construção perfeita, com o objetivo de conseguir o melhor funcionamento possível. Inúmeros logos que vemos em nosso dia a dia foram criados tendo em conta esses princípios. E então chegou a Segunda Guerra Mundial. Ao fim da guerra, com a Europa destruída e os Estados Unidos vivendo um grande momento econômico, o capítulo seguinte da história do design de logos se desenvolveria ali. Desde o início do século XX, o conglomerado de grandes empresas estadunidenses não tinha deixado de crescer. Eletrodomésticos, transporte, meios de comunicação, o país estava dando forma ao mundo e suas empresas já não se satisfaziam com o logo. Necessitavam, como Behrens havia teorizado 50 anos antes, de uma identidade visual que pudesse contemplar todos os aspectos da companhia. Necessitavam de designers capazes de se adaptar a dezenas ou centenas de formatos distintos. Necessitavam de uma identidade corporativa. Rand aplicou as máximas do modernismo europeu aos grandes conglomerados dos Estados Unidos, afirmando que um logo não poderá sobreviver se não for criado com a maior simplicidade e moderação. O designer foi essencial para convencer as marcas sobre a importância do design e trabalhou para definir as linhas estéticas de muitas delas. Saul Bass, conhecido também por seus cartazes de cine, introduziria a cultura popular no depurado estilo que chegava da Europa. E Milton Glaser, autor do conhecidíssimo logo de Nova York, seria pioneiro em vincular uma identidade visual a uma cidade. Outro jovem designer estadunidense, Lance Wyman, seria o autor de um dos trabalhos de identidade corporativa e design de logotipos mais influentes durante as próximas décadas. O programa visual dos Jogos Olímpicos do México de 1968. Partindo da forma básica dos anéis olímpicos,
Wyman criou todo um universo de linhas curvas. Assim, dos próprios anéis, emanava o resto da identidade visual dos jogos. Uma estrutura fechada e, ao mesmo tempo, aberta a todas as adaptações de formato necessárias. No final dos anos 60, as teses modernistas sobre o design de logos foram impostas em todo o planeta. A ordenação, a simplicidade ou a busca de um sistema estrutural equilibrado eram a tônica na maioria das soluções para marcas, agrupadas sobre a disciplina do branding. Então, chegaram os anos 80 e a MTV. O projeto da modernidade, desde Peter Behrens, havia perseguido uma ideia: melhorar o mundo através do design. Em um planeta caótico e violento, uma estética coerente e organizada podia ser a salvação. Mas chegando aos anos 80, o projeto moderno parecia ter fracassado em seu empenho para mudar o mundo. É o surgimento da pós-modernidade e, com ela, uma nova estética para os logos. No início dos anos 80, o estúdio Manhattan Design cria o que seria o logotipo da MTV durante as 2 décadas seguintes. O autocontrole acabou. A MTV queria representar tantas coisas distintas que foi decidido que seu logo simplesmente iria mudando, transformando-se em forma e cor para adaptar-se a este novo paradigma. É a gênese das identidades visuais flexíveis, sistemas abertos como o criado por Wolf Hollins para AOL, um universo de significados no qual a única constante é o nome da marca. Ao acabar a segunda década do século XXI, estúdios como Chermayeff, Geismar & Haviv, Landor, Pentagram, Wolf Hollins ou Siegel & Gale, referências mundiais do branding, seguem trabalhando dia a dia para romper os limites de tudo que havia sido criado até o momento. Com o surgimento da tecnologia digital, criar se tornou mais fácil do que nunca e o design foi democratizado. Ainda que o ser humano não tenha criado uma língua global, os logos se aproximam muito. Alguns nos fazem sentir como em família, codificam nossos sonhos, nossos desejos, nossas esperanças. Escondem algo que vai muito além do comercial. Algo que levamos dentro desde que alguém teve a ideia de desenhar, há milhares de anos, um bisonte em uma parede.